Olá, meus irmãos. Eu peço a vocês que abram comigo no livro de Salmos, no Salmo de número 83. O título desse salmo é o seguinte: Cântico, Salmo de Asaf. E diz assim: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele nos apresenta um lamento em favor do povo de Israel, em um contexto muito difícil, é um contexto de batalha, um contexto bélico, de guerra, onde a gente percebe que nos versículos 6 até o versículo 8, nós temos aqui a descrição de algumas nações ou das nações que se aliaram, fizeram uma coalizão, uma aliança para enfrentar Israel. E aqui ele fala, dos edomitas, dos ismaelitas, Moabe, os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, e também a Assíria, aliada aos filhos de Ló, aos descendentes de Ló. É muito difícil quando a gente lê a história que a Escritura nos apresenta do povo de Israel, nós encontrarmos um momento de confronto, de luta, de guerra, onde todas essas nações estivessem unidas juntamente com a Síria para atacar Israel. Então nós temos aqui alguns contextos de assim luta, nós temos alguns relatos de assim guerras, mas um relato que realmente corresponda à presença dessa coalizão, dessa aliança de todas essas nações contra Israel, nós não conseguimos encontrar. Então nós temos dificuldade de pontuar, de indicar exatamente o momento histórico a qual esse salmo se refere. Mas o que a gente consegue perceber no conteúdo do salmo é que era um momento extremamente difícil, era um momento de grande oposição. E então é apresentado esse lamento, essa oração ao Senhor, rogando que o Senhor manifestasse o poder, a misericórdia dele e realizasse uma grande intervenção em favor do seu povo. E há uma questão muito preciosa aqui, eu quero chamar a tua atenção para isso. E no dia de hoje nós vamos focar apenas nesse aspecto para a nossa edificação. Olha como que o salmista ora, olha como que essa oração está direcionada
também não apenas para o livramento do povo, mas para que a intervenção divina promovesse salvação na vida dos inimigos. Olha o que é que ele diz. Enche-lhe o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Ele está orando para que Deus agisse, atuasse, para que Deus manifestasse a mão poderosa dele, para que Deus visitasse com poder os inimigos, para libertar Israel, né, das maldades, dos ataques dessas nações, mas há um interesse, há o propósito de que a ação divina sobre a vida dos inimigos de Israel, e o salmista aqui, ele faz menção que esse povo, né, na verdade, eles se colocam contra o próprio Deus. Quando eles atacam o povo de Deus, ele ora para que Deus, ao agir, essa ação de Deus promovesse salvação na vida desses inimigos. É isso que ele diz: enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome. Aí olha nos versículos 17 e 18. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Meus irmãos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, de ataques, de opressão, de batalha, o nosso coração corre um grande risco de se endurecer e de deixar de usar graça, bondade e misericórdia com relação àqueles que nos perseguem. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Nos ensina a amar aqueles que se dispõem, que se colocam com disposição para serem nossos inimigos. E esse salmo nos lembra dessa preciosidade, dessa necessidade de guardarmos o nosso coração e de não deixarmos que as lutas, que as dificuldades, que os embates da vida nos desviem do caminho. Não permita nunca, jamais, que as lutas, que as dificuldades te endureçam ao ponto de você não conseguir orar e rogar a Deus que tenha misericórdia daqueles que te perseguem, daqueles que se colocam como teus inimigos. Nosso coração não pode de forma alguma perder essa sensibilidade e essa disposição, porque o Senhor nos chamou para brilhar nesse mundo de sem trevas, para sermos sal e luz nesse mundo. E o nosso coração tem que ser um coração quebrantado, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, ainda consegue orar e rogar ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que nos perseguem. Temos que olhar para o Senhor Jesus e aprender com Ele, que ao ser levado à cruz, ainda intercedeu por aqueles que estavam lhe fazendo mal, rogando a Deus que os perdoasse, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos quebrante o coração e que não permita que as lutas e as durezas da vida nos endureçam e roube de nós essa disposição e essa capacidade de orar por aqueles que nos perseguem. Que Deus te abençoe, te dê um coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém.